Senhor, somos tão indignos. Senhor, carecemos tanto da Tua misericórdia. Mas somos gratos que o Senhor nos escolheu. Pessoas que não merecia. Ó Senhor Jesus. Senhor, um dia morreu por nós. Essa mesa representa essa morte. Senhor, mas principalmente representa a Sua ressurreição. O Senhor se tornou Espírito. E agora está em nosso meio. Nos trazendo vida. Nos trazendo alegria. Senhor, para edificarmos a Tua casa. Obrigado, Senhor, pela Tua vida em nós. Abençoa a igreja em Sapé. Cada irmão e cada irmã. Supre-os com a Tua palavra. Jesus é o Senhor. Amém, aleluia. Irmãos, eu estou muito preocupado com o tempo. Não com o tempo desse relógio que está passando e vai terminar a reunião já já. Mas com o que está acontecendo a nível mundial. Vocês sabiam que a culpa do que está acontecendo é de vocês? Se alegre e diga assim, a culpa é minha. Irmãos, porque se está havendo uma guerra, principalmente com Israel, é porque a palavra do Evangelho do Reino está se expandindo. Porque a Bíblia nos garante que o fim só vem quando esse Evangelho do Reino for pregado para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Então os sinais se acelerando é uma prova de que eu e você estamos avançando. Sem o avanço da igreja, os sinais não se acelerariam. Senhor Jesus. Por outro lado, eu estava conversando aqui com o Joaquim, já fazem 4 meses que eu não tinha tido a oportunidade de ter uma comunhão com o Sapé, com a igreja em Sapé. Desde aquela que houve no CEAP, né? Junho. Mas mesmo assim ainda tinha algumas igrejas juntos, né? Tinha convidado, acho que Itabaiana, Pilar, que foi um último domingo. Não foi aquela do Ruminar das Mensagens, não, foi uma antes, que eu vim de manhã, que a gente almoçou junto. E só com os irmãos de Sapé já faziam 8 meses, a última foi em fevereiro. Percebe, irmãos, como está voando o tempo? Parece que foi ontem que eu estava aqui, já faz mais de 5 anos que eu saí de Sapé. Parece que foi ontem que eu me reuni com os irmãos, já faz 8 meses. O púlpito ainda está daquele lado, né? Hã? É, que ele me tirou do CEAP faz 5. Que ele me tirou do CEAP faz 5. Mas ele... Senhor Jesus. Irmãos, mas não tem como nós não nos alegrarmos. Tem um versículo em Romanos que fala, não me lembro qual agora, mas veio na minha cabeça, que fala assim, ó, que a nossa salvação está mais próximo do que no dia que cremos. Alguns aqui creram faz pouco tempo, sim ou não? Tem outros que faz mais tempo. Mas hoje, Salles, a salvação está mais perto. Não a salvação do nosso espírito, porque todos nós já recebemos o Espírito quando cremos. E já fomos salvos do Espírito. Mas a nossa salvação completa. Que nesse livro nós estamos desfrutando. Quem tem ouvidos, ouça. Esse quem tem ouvidos, ouça, quer dizer o seguinte: o Senhor fala com a sua igreja. Mas nós, irmãos, só ouvimos se quisermos. Deus fala, Deus falou, Deus fala e Deus vai continuar falando até a sua volta. Mas ouvir não depende de Deus. Esses irmãos estão entendendo. Eu posso fechar os meus ouvidos para o falar de Deus. Consequentemente, eu fecho o meu coração. Daí a pouco a minha vida pode entrar numa ruína tão grande que não tem mais como voltar. Por isso, 7 vezes, em Apocalipse 2 e 3, o Espírito adverte: quem tem ouvidos, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Mais especificamente nesse livro está falando sobre Pérgamo e Tiatira, 2 cartas. A gente sabe que as 7 cartas de Apocalipse 2 e 3, elas não representam apenas 7 igrejas em 7 cidades da Ásia Menor. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Não apenas essas 7 cidades, não apenas 7 igrejas em 7 cidades de uma região, de uma micro-região dentro da Ásia, a Ásia Menor. Mas ela representa todo o tempo da vida cristã, desde Pentecostes até a volta do Senhor. Ah, Chico Zé, mas a igreja não foi gerada em Pentecostes. A igreja foi gerada no dia que o Senhor morreu, sim ou não? Sim. Mas nós sabemos que teve a dispensação do Espírito 2 vezes. Porque o Senhor morreu e naquele dia fluiu do lado do Senhor sangue e água. O sangue para a redenção dos pecados. E a água para suprir vida a cada um de nós. E no dia da ressurreição, na tarde da ressurreição, os discípulos trancados com medo dos judeus, estavam ali numa sala, numa reunião. Não estava mais ali Judas, porque já tinha se enforcado, e não estava ali Tomé. Mas quando o Senhor apareceu no meio deles, que eles ficaram espantados, o Senhor depois soprou sobre eles o Espírito Santo. Ali foi gerada a igreja. Mas havia uma necessidade de eu e você um dia ser ganho. E aí o Senhor passou 40 dias, depois da ressurreição, com eles, os treinando, aparecia e desaparecia, ia e vinha, os treinando a viver agora sem a presença física do Senhor após a ressurreição. E no 40º dia o Senhor falou assim, ó, vão para Jerusalém e espere o sinal. E aí subiu aos céus e 2 anjos falaram com aqueles que ficaram ali. Do modo que vocês viram ele subir, ele voltará. E 10 dias depois disso, 10 completou quantos? 50, tá? 40 que ele passou treinando os discípulos, indo e vindo, e mais 10 dias depois, aí era o dia da festa de Pentecostes, ou seja, 50 dias depois, Atos capítulo 2, eles estavam todos no mesmo lugar. E é interessante o que a Bíblia mostra para nós, irmãos. A Bíblia tem uns princípios que eles são para sempre. E ali quando o Senhor no meio deles se levantou como um vento impetuoso e encheu toda a casa, eles foram tomados de uma alegria tão grande, que essa que a gente faz aqui, de dar o grito de guerra, de fazer imersão na palavra, não chega nem perto. Mas nós estamos sendo treinados para essa festa. No reino não vai faltar grito de guerra, nem vai faltar imersão. Porque, abrindo um parênteses aqui, porque capítulo 4 de Apocalipse, quando o Senhor disse para João, sobe para aqui, ele só viu isso. E anjos proclamando, né, os 4 seres viventes proclamando, santo, santo, santo é o Senhor, dia e noite, sem se cansar. Então no reino vai ser assim. Se você não se acostumar agora, vai ter que se acostumar lá, ou então vai ficar fora. Irmãos, mas aquele vento impetuoso que encheu os discípulos, em Atos capítulo 2, e eles começaram a proclamar a palavra, mas o princípio que tem ali é que diz assim, ó, Pedro com os 11. Ué, a palavra foi dada só a Pedro ou aos 11? Os 12 no caso, né? Porque já tinham sido colocados no lugar de Jonas, ou de Judas. Já tinha outro no lugar. Foi escolhido por eles. Então havia ali 12 apóstolos. E o vento veio. E na hora de falar diz assim, ó, Pedro com os 11. Irmãos, isso é um princípio que Deus estabeleceu para a condução da igreja. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Os 12 falaram ali sim ou não? Falaram? Claro que falaram. Não tinha condições de um só falar e 3.000 pessoas ouvir.
Porque 3 mil foram batizados, fora os que não foram. Então ali tinha muita gente, talvez 15, 20, 25 mil pessoas. Mas 3 mil pelo menos creram naquela hora e foram batizados. E imagina aqui, ó. Precisou muitos ali falar. Mas quantas mensagens tinham ali? A diferença, irmãos, no princípio que Deus estabelece é essa. Profetas falando tem muitos. Sim ou não? Todo domingo aqui, toda reunião do Partido do Pão tem um profeta diferente falando, sim ou não? Então profetas são muitos. Mas uma só palavra. Irmãos, não adianta eu vir aqui e abrir a caixa do meu conhecimento. Agora eu vou abrir e vou falar o que eu quiser. O máximo que eu vou acumular é orgulho. Eu sei falar bem. Não é assim? Certa vez um irmão terminou uma mensagem e uma pessoa chegou para ele, mas como você fala bem? Ele disse assim, o diabo acabou de me falar isso. A palavra não vem de nós, irmãos. A palavra não é minha. Embora eu estou aqui hoje, a convite dos irmãos, para ter comunhão com os irmãos e falar a palavra que o Senhor está nos dando. Mas não vem de mim mesmo. Não vem da minha caixa de conhecimento. A minha caixa de conhecimento, o máximo que vai acumular para mim é orgulho. E fazer-me ficar fora do reino. O que nós precisamos é do falar de Deus, que Ele dá por meio dos homens. Mas quando Pedro se levantou, a Bíblia diz, Pedro com os 11. Não podia dizer o nome de todos? Dava tempo ou não dava na Bíblia? Para citar os 12. Mas a Bíblia é clara, Pedro com os 11. Deus precisava naquele momento, precisa hoje e vai precisar até o Senhor voltar de um porta-voz. Nós oramos pelo porta-voz, amém. Irmãos, o irmão Pedro Dong, já falou várias vezes, não sei se vocês assistiram o podcast de quinta-feira. Ele falou, não existe só um profeta. Ele falou ou não falou isso? Ele repetiu umas 3 ou 4 vezes. Não é um só profeta, porque estão espalhando, né? E agora só um pode falar. Não. Se só um pudesse falar, a gente estava com o vídeo dele aqui, eu não podia nem falar. Né? Irmãos, são muitos os profetas, mas uma só boca. O corpo de Cristo, se tivesse diversas bocas, era aleijado. O corpo de Cristo só tem uma boca. Essa boca fala, os diversos membros só ouvem e repetem. É o falar de Deus. Mas voltando para aqui, desde Pentecostes até a volta do Senhor. Quando aquela igreja foi gerada, em Atos capítulo 2, que 3 mil se batizaram, eles começaram a ter comunhão no ensinamento de Pedro. Foi, sim. Dos apóstolos, mas o que Pedro é o porta-voz. Obrigado pela correção. Isso mesmo, nos ensinamentos dos apóstolos. Que Pedro era aquele porta-voz que falou naquela hora. Pedro com os 11. Mas a Bíblia cita Pedro. Você acha que quando eles tinham alguma dificuldade, para que eles recorriam? A Pedro. E Pedro, na comunhão com os 11, definiu os encargos. Continua isso até hoje. Mas, irmãos, aquela primeira etapa da igreja é tipificado nas cartas de Apocalipse como a igreja em Éfeso, que significa desejável. Era o desejo de Deus aquilo. Mas com o tempo, irmãos, após a morte de João, que foi levantado depois, para conduzir o povo, depois de Paulo. Ora, João estava lá na ceia, reclinou a cabeça no peito do Senhor. João estava lá aos pés da cruz, e viu sangue e água fluir do lado do Senhor. Mas ele ficou guardado por Deus para ser usado no final. Final desse período apostólico.
depois que Deus usou grandemente a Paulo, e Paulo foi martirizado mais ou menos no ano 66, depois de Cristo, é que o Senhor levantou João. E o ministério de João é o que permanece até hoje. É o ministério do Espírito. É o ministério da vida. E nós continuamos nele. Mas seguindo a sequência das 7 igrejas, após Éfeso, que era a igreja desejada por Deus, após esse período apostólico, após a morte do apóstolo João, a igreja começou a cair em degradação. Irmãos, a igreja não caiu em degradação por causa do pecado de ninguém. Não foi por pecado que caiu em degradação, mas foi por zelo. Eles zelavam tanto que acabou dizendo assim: não precisa mais ninguém falar. Não precisa mais se levantar alguém para conduzir as igrejas. Nós mesmos vamos tocando com o ensinamento que já tem. Para eles, Deus parou de falar. E aí, depois disso, veio a igreja em Esmirna, que foi uma grande perseguição. E muitos deles foram devastados, mortos, decapitados, assassinados. Inúmeras mortes aconteceram. E o Senhor ali continuou tendo aqueles que, mesmo não podendo conduzir as igrejas pelo falar de Deus, Deus continuou conduzindo alguns, preservando dessa morte, dessa perseguição. E aí, um passo depois desse, porque quanto mais o Império Romano perseguia e matava, no tempo representado por Esmirna, que significa morte, mais os cristãos se multiplicavam. Mesmo com a palavra ainda trancafiada, mesmo com o zelo dos pais da igreja, preservando só o que Deus já tinha falado, sem querer avançar mais, mas Deus ainda tinha os dele. Só que depois disso veio o período da igreja em Pérgamo, que é um dos objetivos dessa mensagem de hoje. A igreja em Pérgamo, vamos ler Apocalipse, capítulo 2. Senhor Jesus. Pérgamo, irmão, significa torre forte, torre alta ou casamento. Veja bem, a partir do versículo 12 diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, corta de um lado e do outro. As irmãs que são donas de casa sabem, né? Quando vai cortar uma carne, por exemplo, vai abrir um bife, só tem um lado da faca afiado, não é isso? Ninguém afia 2 lados, não é? Mas a palavra de Deus é comparada aqui para a igreja em Pérgamo com uma espada afiada de 2 gumes. Se entrar, já corta dos 2 lados. Não é como abrir um bife, que a faca só vai cortar de um lado. Essa espada, ela entra e já corta dos 2 lados. Em Hebreus diz que essa espada ela penetra, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra a ponto de dividir alma e espírito. Irmãos, nós estamos aqui para viver a vida da igreja no espírito. O que for da alma, da vida da alma, Deus vai cortar. Podem ficar tranquilos. Porque não tem irmão que fala assim: mas para que esse grito de guerra? Isso é coisa só de jovem, não sei o que, não é? É ou não é? O que for da vida da alma, pode ficar tranquilo, Deus vai cortar. Não precisa você se preocupar e nem criticar. Pode desfrutar. Que se for da vida da alma, Deus vem e corta. Porque a palavra que sai da boca dele é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Senhor Jesus. Então, irmãos, quando chega no período representado por Pérgamo, houve um casamento. Acho que essa mensagem até já foi dada semana passada, né? Estou só relembrando os irmãos. O imperador romano, ele conquistava os povos e
ele uma vez teve um sonho, né, que, na verdade, alguns historiadores dizem que no sonho não foi nem dele, foi da mãe dele, que sonhou com uma cruz, e que dizia assim, nesse símbolo vencerás, com este símbolo vencerás. E ele passou a ter em todas as suas guerras o símbolo da cruz. E quando ele conquistou o Império Romano para ele sendo um imperador, ele estabeleceu que todos os que nascessem no reino dele tinham que ter o símbolo da cruz, ou seja, tinha que seguir os princípios estabelecidos por Deus e fazer com que todos se batizassem. Pronto, aqueles que foram batizados quando criança acabaram de descobrir por que se batizaram. Por que você foi batizado no catolicismo? Porque havia um imperador romano que estabeleceu que todos os que nascessem no reino dele tinham que se batizar. Aí batizava assim que nascia. Então, irmãos, esse casamento representado por Pérgamo significa justamente o período que a vida cristã, a vida da igreja passou, onde havia mistura. Um local de reunião como esse. Imagina, irmãos. Os irmãos estão ainda concluindo, né? Ainda falta botar mais ar-condicionado, tá alguns com calor, não está? Ainda vai botar mais centrais de ar-condicionado, vai melhorar muita coisa aqui ainda. Mas imagina só, o governador do estado chega aqui e diz assim, não, pode ficar tranquilo, eu faço tudo para vocês. Melhor, eu vou dar um terreno maior e vou construir um grande templo para vocês se reunir. Não era bom? Era. Mas ia haver aí um casamento. E esse casamento lá na frente ia trazer sérios prejuízos para a igreja. É melhor fazer assim com a oferta de cada irmão. Porque aqui a gente tem a certeza que é Deus que está fazendo. É Deus que está enviando. E os irmãos vão ofertando e as coisas vão acontecendo. Não podemos nos casar com a política. Não podemos nos casar com o mundo. E não podemos nos casar com a religião. A igreja precisa se manter pura. E aí, irmãos, Pérgamo houve esse casamento com o Império Romano. Veja bem, digamos que eu naquela época era um irmão responsável numa cidade. Aí o imperador chegava e dizia assim, ó, fica aqui do meu lado. Você vai ter um bom salário, cargo, pessoas à sua disposição. Traz só a condução para que os irmãos continuem obedecendo às regras do Império Romano. Então foi isso que alguns cristãos na época fizeram. Se dobraram ao poder do império. Então é melhor se dobrar ao poder do império do que morrer. Porque o imperador anterior matava. Perseguia, faziam sofrer, torturava e matava. Esse agora está dando benefício. Aparentemente está melhor. Mas, irmãos, esse casamento resultou em tragédia para o povo de Deus. E Pérgamo, o Senhor, quando vai se apresentar para eles, assim, ó, essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Versículo 13 diz assim, conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Percebe, irmãos, que qualquer casamento com o mundo resulta em estabelecimento do trono de Satanás? Irmãos, a vida da igreja, a igreja em Filadélfia, está longe, distante e aversa a qualquer estabelecimento de casamento com o mundo. A vida da igreja cada vez mais está se tornando pura. O irmão Pedro falou várias vezes já durante essas últimas semanas. Esse ano é o ano que Deus está usando para purificar a igreja. Irmãos, quando ele fala isso, não entendam que purificar é tirar alguns. Porque às vezes a gente pode pensar, a igreja está sendo purificada, é porque está alguns saindo. Não, não é isso. Não é isso. É que Ele está purificando a mim e a você. Ele está tornando o seu coração puro. Ele está tornando o seu coração santo e justo para servir a Ele. Aí você olha para você, eu olho para mim e digo assim, ainda não estou nesse padrão. Não estou adequado ainda para estar purificado, para servir ao Senhor. Mas Ele está nesse processo de nos purificar.
O que precisa permear e a alegria do nosso coração é que nós estamos sendo purificados. Você não está pronto. Eu não estou pronto, mas Ele está nos aprontando. A questão, irmãos, é porque tem pessoas que têm o coração tão já penetrado com o orgulho que não consegue deixar ele purificar. Então é melhor sair e não viver mais a vida da igreja. Assim, irmãos, infelizmente a gente conhece pessoas que aconteceu isso com eles. A gente quer perder? Não quer. Mas fiquem bem tranquilos. Deus os conduz. A gente não pode ter um sentimento no coração de que eles estão entregues a Satanás. Não estão. Não estão. Deus está conduzindo. Agora Deus precisa gerar o número de vencedores. E se tem algum problema que meu coração não deixa Deus trabalhar, Ele vai ter que me tirar. Os irmãos estão entendendo? Por que é que as coisas têm acontecido com tanta velocidade? Eu contei a experiência, acho que foi lá em Campina, né? O que aconteceu comigo naquela semana. Um sonho, né? Não foi nem de um sonho, foi de uma oração que eu fiz. Acordei, aí fui no banheiro e não consegui mais dormir. Então, irmãos, isso pode acontecer com qualquer um. Porque eu vou contar de novo, porque muitos não estavam lá, né? Pois é, e minhas mensagens não são as mensagens que todo mundo tem que repetir e assistir de novo, né? Então eu tenho que contar de novo. As mensagens que a gente tem que repetir e ruminar é as do irmão Pedro. Mas assim, irmãos, lá em Campina eu contei para os irmãos que naquela semana eu recebi uma dessas cartas aí. Não estava circulando umas cartas por aí? Não sei se vocês já receberam. Carta falando mal de irmãos, falando mal da igreja e tal. E eu fui ler uma dessas cartas. E aí tinha ali um monte de besteira, de mentira, de difamação e de coisas que dá até vontade de vomitar quando você está lendo. Mas tinha uma coisa ali, daquela carta que eu recebi e li, tinha uma coisa que eu disse assim, o irmão tem razão. Faz sentido o que ele está dizendo. E aí eu comecei a pensar assim, eu vou passar uma mensagem para o irmão Pedro. Aí quando eu comecei a pensar nisso, Deus falou para mim assim, passa para mim. Aí eu, como é, Senhor? Claro que eu não falei assim, mas fiquei ponderando, né? Passa a mensagem para mim. Você não aprendeu ainda? Que não é ele, sou eu. Não é ele que fala, sou eu. Aí caiu a ficha, né? Aí quando... Isso foi um pouco antes dessa noite que eu acordei e não consegui mais dormir. Isso foi no dia anterior, durante o dia, eu lendo e que o Senhor falou assim, passa a mensagem para mim. Eu pensei em passar a mensagem para o irmão Pedro, para dizer assim, irmão Pedro, isso aqui que o irmão falou, não pode ser assim não, deu uma aliviada nisso aí. E aí o Senhor falou para mim claramente, você ainda não aprendeu que não é ele, sou eu. Aí, irmãos, quando foi à noite, às vezes eu acordo para ir no banheiro, tem dia que não, mas quando eu tomo muita água à noite, eu acordo para ir no banheiro. Mas eu vou no banheiro e volto e às vezes nem lembro que fui, porque meu sono é pesado, 4h30 da manhã, 5 horas da manhã, é a melhor hora de dormir, né? Irmã Helena que faz, acho que muitos anos que não dorme essa hora, mas, Estefânia, mas é a melhor hora do sono, é ou não é? Mas irmãos, as irmãs estão chamando todo mundo de irmã. Mas irmãos, quando eu voltei e não conseguia dormir, porque tinha acontecido isso no dia anterior, aí o Senhor me falou. Aí eu comecei a pensar e orar ao Senhor, aí o Senhor me deu aquele versículo. O filho aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O que é que tem a ver eu pensar em escrever para o irmão Pedro, o Senhor não deixar, e o Senhor agora me revelar esse versículo? Aparente não tem nada a ver, mas uma frase veio na minha cabeça. Disse assim, se eu não tirar a desobediência do seu coração, eu vou tirar você. Se eu não...
A frase vinha assim, ó, se eu não tirar a desobediência do irmão, eu tirarei o irmão desobediente. E no caso era eu, tá? Estou falando para vocês. Falando para mim. Então o Senhor falou claramente, se eu não tirar a desobediência do seu coração, eu vou tirar você. Porque, irmãos, a Bíblia diz que quem perseverar até o fim, esse será salvo. Se tratando da salvação completa. Mas como é que eu vou perseverar se meu coração não deixa? Eu começo a ver mais erro do que acerto. As mesmas coisas que todos os irmãos veem como acerto e como desfruto e como alegria, eu vejo como erro. Isso é sinal de desobediência. E se eu for desobediente e o Senhor não tirar, eu não deixar o Senhor tirar a desobediência do meu coração, Ele vai me tirar como desobediente. Será reprovado. Então, irmãos, essa carta a Pérgamo, quando fala, e quem fala aqui é a espada, que tem a espada afiada de dois gumes, ele está falando o seguinte: a purificação da igreja vem por meio da palavra. Deus não vai ter outro meio de purificar a igreja, de me purificar, de me tornar um vencedor, sem que haja um trabalhar da palavra no meu viver. É por isso, irmãos, é por isso que nós precisamos cada dia que se passa, estarmos mais próximos da palavra. Eu não sei quantos de vocês já assistiram a mensagem que o irmão Pedro deu de manhã, que agora está no ar no Instituto. Agora às 19 horas foi ao ar, né? Se não assistiu ainda, vamos assistir amanhã. Eu assisti alguns trechos. Deu para assistir tudo ainda. Mas eu quero assistir toda. Então amanhã eu tenho que ter um espaço no meu tempo para assistir. Porque, irmãos, é essa palavra que vai trabalhar meu coração. É essa palavra que vai me tirar da desobediência. É essa palavra que vai me purificar. Ou ele me purifica, lembra do exemplo que Jobs deu a semana passada em Foz? Ou ele me purifica como aquelas uvas, debulhado, né? Debulhando, ou então ele tem que me tirar. Irmãos, o Senhor não quer tirar ninguém. Ele falou, nenhum dos que o Pai me deu, eu lançarei fora. Só que ele sabe que não vai ser todos vencedores. Ele está olhando para essa sala aqui, e qual é o desejo dele? Nos tornar todos vencedores. Mas se ele não tira a desobediência do meu coração, ele sabe que eu não serei vencedor. Então ele tem que me tirar. Vai impedir, né? Aquelas uvinhas lá que são debulhadas, que Jobs deu o exemplo lá, que a gente viu em Petrolina, impede das uvas fortes frutificar. Aí o viticultor tem que tirar, porque senão o cacho vai dar um cacho improdutivo, um cacho fraco, ele não vai conseguir vender. Então a técnica do viticultor é tirar as uvas que estão impedindo, para as mais fortes saírem e o cacho tem um cacho melhor de uva para ele vender um preço maior. Então o que é que o Senhor está fazendo? Tirando algumas desobediências para poder esse cacho de uva ser mais forte. E aí tem um valor maior. Esse valor maior é justamente, irmãos, o galardão dos vencedores. Mas ainda continuando aqui, Senhor Jesus. Versículo 16 diz assim, ó, portanto arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Novamente, ele fala da espada da sua boca. Que espada é essa? A palavra. O que é que sai da boca do Senhor? Quando ele fala a espada da minha boca, é a palavra. Reforçando com Efésios capítulo 4, versículo 12, que diz que a palavra do Senhor é mais cortante que qualquer espada de dois gumes. E, irmãos, essa palavra não é a palavra de conhecimento. Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. A Assembleia de Deus
A Igreja Assembleia de Deus. Tem a palavra ou não tem? Tem. A Universal do Reino de Deus. Tem. Batista, Pentecostal, Congregacional. E qualquer uma das igrejas que tem espalhadas em toda a cristandade hoje. Tem a palavra ou não tem? Tem, irmãos. Mas essa espada que o Senhor se refere aqui, que é cortante, não é essa palavra logos que todas as igrejas têm. Todas as igrejas têm. Mas é uma palavra que os irmãos têm colocado, né, e têm falado que é a palavra profética. A palavra profética não é algo especial. A gente às vezes pensa, né, que o termo palavra profética denota uma palavra que está acima das outras. Cuidado, irmãos, para a gente não se orgulhar. Se você tiver esse coração de se orgulhar com isso, você vai ser um dos que vão ser debulhados. A palavra profética simplesmente é uma palavra que dá direção. Deus fala e as coisas vão acontecendo. Deus fala e a gente vê uma direção para o povo andar. Isso é palavra profética. Agora, irmãos, por que é que nós somos esses privilegiados? O que é que eu tenho de melhor do que os irmãos? O que é que você tem de melhor do que os irmãos que estão nos grupos cristãos? Nada. Absolutamente nada. Mas Deus escolheu assim. E dá uma palavra para um grupo que dá uma direção. Você acha que Deus está preocupado em dar direção para 40 milhões de brasileiros que são evangélicos aqui no Brasil? Você acha que está? Mas eu vou fazer outra pergunta. Deus pode fazer isso? Pode, mas Ele sabe que não são 40 milhões de vencedores só no Brasil. Então tem alguém que Ele escolheu. Quer duvidar de Deus? Fale com Ele. Tem um povo que há 100 anos, para ser mais preciso, 105 anos, Deus escolheu para restaurar essa linha dourada do falar dele na Bíblia. Esse povo somos nós. Isso é motivo de orgulho? 1000 vezes não. Se for, você fica fora. Pelo contrário, irmãos, precisamos nos humilhar mais ainda. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Então Deus tem misericórdia de nós, uma misericórdia especial, que eu não sei por que a gente não merece, mas Ele escolheu assim. Tem um versículo em Romanos que diz assim: quem és tu, ó vaso? Quem és tu, ó vaso, para discutir com Deus? Né? Quem és tu, ó homem, né? Porque ele diz lá que você é vaso de barro. Então quem és tu para discutir com Deus? Se Deus escolheu assim, irmãos, eu nem posso achar que devia ser diferente, nem posso me orgulhar por isso. É difícil a vida na igreja, não é não? Porque nós somos privilegiados, mas não podemos usar o privilégio. Nós sabemos que Deus tem misericórdia especial de nós, mas mesmo assim a gente tem que se humilhar mais ainda. Irmãos, isso é o que Deus estabeleceu. Agora a gente precisa entender que essa palavra é dada a um povo, porque Deus precisa de um povo vencedor. No meio de todos os cristãos vai ter um grupo que ele diz assim: esse grupo aqui vai vencer. E se você não tiver e perseverar até o fim nesse grupo, você não vai ter chance. Por outro lado, por conta da misericórdia de Deus, essa palavra que dá direção está alcançando milhares e milhares de pessoas que não se reuniam conosco, que não se reúnem conosco, nem nunca vão se reunir conosco, mas vão ser vencedor. Você acredita nisso? Vocês sabem quantas mil pessoas, quantos mil irmãos existem no Brasil que reúnem na vida da igreja como nós? Aproximadamente 50 mil.
Você sabe quantos inscritos tem o canal do Instituto Vida para Todos? Hã? 175 mil, é isso? 165 mil. A última vez que eu olhei tinha 150, quer dizer, 15 mil já a mais. Então, quem são esses outros 115? 115 mil. Já prestou atenção nisso ou não? 50 mil reúne conosco. Só não vou mandar levantar a mão aqui, porque pode ser que algum aqui não seja inscrito ainda. Mas preste atenção, irmãos, isso é muito prático para a gente entender o propósito de Deus. 165 mil inscritos. Irmãos, alguns desses, 115 mil que não se reúnem na vida da igreja. Isso botando que os 50 mil todos devem reunir, né? Devem seguir o canal do Instituto. Esses 115 mil que nunca se reuniram na vida da igreja, nem se reúnem, pode ser que esteja mais atualizado com a palavra profética que você. Pode ser que esteja assistindo todas as lives. Pode ser que esteja assistindo todas as mensagens que o irmão Pedro dá. E ainda mais, pode ser que estejam praticando a palavra muito mais do que nós. Aí eu pergunto na volta do Senhor, quem vai ser vencedor? Ele ou eu? Se eu não estiver fazendo. Percebe, irmãos, como a linha dourada da edificação é muito mais elevada do que a gente imagina? Porque no canal do Instituto, 165 mil, 115 não reúne na igreja. Ou é possível eu ter 2 inscrições? É? Só se tiver não sei quantos e-mails, né? Aí já é falsidade ideológica. Uma pessoa só ter 2 inscrições, ter 2 identidades. Irmãos, mas eu estou trazendo aqui para os irmãos para a gente entender que o meio de sair de Pérgamo e viver a vida da igreja em Filadélfia não é teórico, não é mecânico. Eu estou em Filadélfia, eu estou reunindo a vida da igreja, eu já vivo a igreja em Filadélfia. Não. Pode ser que você esteja reunindo na vida da igreja sem estar em Filadélfia. Como eu falei lá em Campina também, né? Você é uma dracma. Está na casa, mas está perdido. Tem que a mulher varrer, acender a candeia, que é a palavra profética, e varrer a casa toda. Irmãos, o que Deus quer fazer no nosso meio e por nosso intermédio é muito maior do que você possa imaginar e pensar. E o que Deus tem preparado para esses é muito mais elevado do que qualquer pensamento ou imaginação nossa. Por isso, irmãos, vamos continuar nessa linha tênue, mas nessa linha dourada da edificação. Quem falou isso não foi um irmão que se reuniu na vida da igreja. Essa linha dourada. Esse termo, palavra profética, está na Bíblia, mas essa linha dourada não está, não. Quem falou isso foi André Miller, um cristão que viveu no século XIX, antes do Senhor levantar a vida da igreja. E ele falou que quando o Senhor levantasse em Filadélfia, ele destravaria todos os tesouros da palavra profética. E quando o irmão Watchman Nee, que foi um dos ícones desse levantar da igreja em Filadélfia, foi levantado por Deus, foi muito mal compreendido. A ponto do primeiro partir do pão da vida da igreja ter sido num cemitério. Imagina aí, a gente tudo indo no cemitério agora partindo o pão. Tinha sentido? Hoje mais não, mas no tempo dele teve. Mas por conta disso ele foi duramente criticado. Irmãos, depois o Senhor levantou o Whitney Lee, o irmão Dong, tem levantado o irmão Pedro, e o Senhor vai continuar levantando se ele não voltar agora. Ele não vai levantar animais. Ele não vai mais falar para o jumenta, como falou para Balaão. Balaão até incrédulo era, não era do povo de Deus. Por isso que ele teve que usar um negócio tão miraculoso.
Mas para o povo dele que crê nele, ele usa homens. Ele vai continuar usando homens. Whitney Lee, quando foi levantado depois de Watchman Nee, foi muito criticado. Levaram ele até a justiça. Irmão, esses irmãos já sofreram muito. O irmão Dong foi muito criticado. O irmão Pedro falou quinta-feira, né, que no tempo do Bucafé andaram circulando uns boatos. O irmão Dong só inventou Bucafé para vender o café das fazendas que Pedro produzia. Pedro nunca teve fazenda, irmão Dong nunca teve fazenda, nunca produziu café. Irmãos, é cada mentira, é cada aberração que eu fico assim, ó. Meu Deus, como Satanás é criativo, né? Satanás é muito mais criativo do que nós, porque para nos enganar, ele inventa tanta coisa e a gente às vezes ainda cai. Ó Senhor Jesus. Mas irmãos, vai continuar tendo perseguição. Sabe o que é que a gente tem que fazer pelos que nos perseguem? O que é, Priscila? Semana a gente estava conversando sobre isso, né? Na reunião de oração de João Pessoa foi pedido uma oração pelo irmão que está falando muito mal de nós. E Priscila disse, eu não estava lá não foi? Você não estava lá e disse assim, eu não tinha orado. Aí eu, errais em não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Porque a Bíblia diz assim, orai pelos que vos perseguem. Tem irmão lhe perseguindo hoje e mandando carta para você, negativa, ore por ele. Ore por ela. Essa é a linha dourada de Deus. Você lembra logo dos segurança que ele bota para fora do shopping, né? Ore pelos segurança. Irmãos, a linha dourada de Filadélfia é orar pelos que perseguem. É amar os inimigos. A gente não tem inimigo, né? Quer dizer, talvez tenha. Mas o que Deus nos manda, o que Jesus falou para nós é: ame os vossos inimigos e ore pelos que vos perseguem. Tem inúmeros irmãos perseguindo. Às vezes, até nossos pais espirituais, que cuidou de nós no passado, está nos perseguindo. Sabe o que é que você tem que fazer? Não é dar ouvido a ele, não. É orar por ele. E fique tranquilos e tranquilas. Deus é quem conduz. Se Deus vai tirar ele dessa terra, é com Deus. Se Deus vai fazer ele se arrepender, é com Deus. Se Deus só vai trazer ele na grande tribulação, é com Deus também. Se Deus só vai aproveitar o tempo das trevas exteriores, Deus é quem resolve. Na Nova Jerusalém vamos estar todos juntos. Mas no reino, só aqueles que tiverem esse coração de Filadélfia. O Senhor destrancou os tesouros da palavra profética. E está dando a nós assim, ó, de bandeja. É só receber, desfrutar e praticar. E o Senhor vai nos encher de alegria, vai nos encher de paz, vai nos fazer dar frutos de justiça no Espírito Santo. E assim a casa de Deus vai ser edificada. Jesus é o Senhor.